Bom, hoje eu quero contar a verdade pra vocês, né? Esse vídeo aqui vai ser sem introdução, sem roteiro, sem personagem. Porque eu sei que algumas das pessoas que estão aqui me assistindo, algumas pessoas acham que me conhecem. Acham que, por exemplo, conhecem a minha pessoa, a minha história, mas não conhecem. Se você perguntar por aí, cara, tipo, vai ter gente dizendo que eu fiquei rico por causa do YouTube, por causa do Ei Nerd. Tem gente que diz que eu sempre fui rico porque meu pai é rico. Ou seja, realmente não conhece, ok? Só pra já começar esclarecendo isso. Meu pai é rico? Não, meu pai não é rico. Então, não tem essa coisa de que você sempre foi rico, Peter. Não, isso está totalmente errado. Porque as pessoas pegaram uma thumbnail lá, onde eu dizia, né, uma capa de um vídeo meu, onde eu dizia como fiquei milionário, e logo embaixo botaram outra thumbnail. Meu pai, milionário, né? Primeiro, não sou eu que faço as capas, ok? É alguém que pegou e fez as capas. Segundo, as pessoas que fizeram essa comparação, fizeram sem olhar o teor dos vídeos, que não tem nada a ver. Eu, quando nasci, o meu pai era neto de uma das donas do Leite Vigor. Neto, ok? Então não era dono do Leite Vigor. Os tios do meu pai eram, porque o pai do meu pai era dono do Leite Vigor. Só que o pai do meu pai tinha falecido antes de eu nascer. Então ele era um dos herdeiros, seria ali, né? O meu pai. Enfim, não vou nem entrar nesse ponto que eu já falei no outro vídeo. Só que mais pra frente, eventualmente, meu pai se separou da minha mãe quando tinha lá 18 anos. Meu pai já tinha vendido a Vigor há muito tempo. Nem meu pai. Os tios tinham vendido a Vigor. Meu pai não pegou fatia nenhuma desse dinheiro. A minha avó acabou dando a minha bisavó, né? Porque é a avó do meu pai, na verdade, que criou ele. Ela acabou dando uma casa pro meu pai, que foi lá no Joá, na Barra da Tijuca. Meu pai acabou montando uma corretora de seguros, pegou a conta contas boas de seguros ali, porque meu outro tio acabou montando uma outra empresa de laticínios, enfim, né? Aí meu pai tinha uma condição legal para sustentar aquela casa. Só que quando eu tinha 18 anos, meu pai se separou, meu pai largou o próprio trabalho dele, foi morar no interior do Rio de Janeiro, Maricá, e foi vender planta. Assim, tipo, meu pai desistiu de tudo, foi vender planta. Ali, cara, meu pai começou a simplesmente não conseguia mais gerenciar o próprio dinheiro, perdeu o dinheiro todo, perdeu todo o sustento que ele tinha, não entrava mais dinheiro, zero. Nesse momento, enquanto acontecia esse paralelo, eu fiquei lá em casa com a minha mãe, beleza, a gente tinha uma casa bacana e tal, a qual minha mãe vendeu, aquela casa, eu lembro direitinho, por $210 mil. Esse número é cravado, exatamente o que vendeu. Tipo, eu não escondo nada. Naquele momento que minha mãe ficou casada com meu pai 20 e poucos anos, né? Cara, minha mãe não tinha nem dinheiro pra comprar comida, os amigos da minha mãe levavam comida pra ela. Dali, a gente saiu, com o dinheiro que minha mãe vendeu a casa, a gente foi compramos uma casa lá em Maricá também, pra ficar perto do meu pai, porque minha mãe tava com esperança, sei lá, de voltar pro meu pai e tal, no que tava acontecendo. Aí a gente foi pra Maricá, minha mãe torrou o dinheiro inteiro, né, torrou naquela casa que ela fez, torrou só com besteira, ficou sem nada. Minha mãe não tinha mais sustento, a gente não tinha mais dinheiro pra comprar comida, nada, ninguém. Eu tinha ali meus 19, 20 anos. Ninguém tinha mais dinheiro pra comprar comida, então ali minha mãe começou a namorar um cara que era completamente pirado da cabeça, minha mãe botou pra fora de casa, eu não tinha mais onde morar, fui morar na academia de jiu-jitsu do meu irmão, fiquei 1 ano dormindo no tatame, passava embaixo de roleta, não tinha mais dinheiro, cara, meus amigos levavam biscoito maisena pra mim. Então eu tava zero no fundo do poço, meus amigos trabalhando e eu zero no fundo do poço. Então, quando eu falo que eu vim do zero, eu sei que vai ter muita gente falando, não, Peter, você teve uma criação boa. Sim, isso é verdade, você tá certo. Eu tive uma criação boa, eu nunca vou falar pra vocês que eu vim da miséria. Isso não, eu nunca fui morador de rua. Meu pai me deu uma criação boa, meu pai me deu um computador quando eu era garotinho que me ensinou a programar. Isso sim, isso é legal, isso eu nunca vou negar os valores que meu pai me passou também, que me ajudaram até hoje, a ser quem eu sou hoje. Mas, eu posso dizer que eu me refiz completamente do zero. Me refiz, tudo bem, com a bagagem que eu tinha, mas não materialmente. Eu não usei nada do que eu tinha. Porque eu não tinha, mesmo porque eu não tinha nada. Só que o que a maioria das pessoas não entende é que existe uma diferença muito grande em termos de perspectiva de quem vem de família bem-sucedida para quem vem de família de renda baixa, ok? A forma de enxergar o mundo, enxergar o próprio futuro é diferente. Em famílias mais pobres, muita gente se contenta em ganhar 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, né? E o cara considera que já tá feito na vida. Muitos jovens já acham que é sonhar muito pensar em passar em concurso público. Tipo, caramba, tô sendo alto pra caramba, quero passar em concurso público. A galera se contenta em ter um emprego estável. Sabe, essa galera se contenta em ter um emprego estável. Tá tranquilo pra isso. Então a expectativa com o futuro é baixa. Então o objetivo por si só já é baixo. Nem passa na cabeça do cara a possibilidade de empreender, de descobrir algo novo, de entrar no mercado. Pro cara, aquilo tipo, é um mundo muito distante. Aquilo não tá na realidade dele. E eu sei o quão difícil é enxergar o mundo do lado de fora da sua bolha. Eu sei que é difícil isso. A própria pessoa não consegue nem imaginar que tá em bolha. Eu tô falando de bolha socioeconômica, ok? E nesse sentido, eu tive sim certos privilégios, como eu tô falando pra vocês. Tive aquela fagulha de empreendedorismo na infância. Aquilo sim foi passado pelo meu pai, apesar do meu pai nem ser um grande empreendedor. Meu pai
não era um grande empreendedor mesmo, eu posso até falar isso. Eu tive perspectiva, tive visão de coisas que eu sei que na minha época, cara, não seriam possíveis se eu, por exemplo, tivesse nascido numa favela, por exemplo. Eu tenho essa noção. Eu tenho essa noção dessa diferença. Antigamente não era igual hoje, que todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem internet. Na minha época, cara, pô, as pessoas viviam em dimensões diferentes, dependendo da classe econômica. Vocês aí da nova geração de hoje em dia, vocês não têm noção do tesouro que vocês têm na mão com acesso à internet. Vocês não têm, porque vocês nasceram nesse universo. Então, pra vocês, internet é o cotidiano. Qual o problema, né? Na minha época, o cara, porra, tinha que ser muito, mas muito nerd pra ele ter noção de computação, de internet, programação. Só pra vocês terem noção, que vocês falam assim, o Peter é nerd e tal. Mas hoje em dia, o termo nerd se associa mais com super-heróis, com animes, essas coisas. Na minha época, cara, nerd era o cara do computador. Era o CDF, o cara que usava óculos, ficava lá estudando pra caramba. Então o nerd era associado com computação, com matemática, sabe, com coisas mais voltadas a isso. E não existia internet, ok? Aí quando começou a internet, porra, era difícil pra caramba acessar. Não era qualquer um que tinha acesso à internet. Hoje em dia, cara, você liga o computador, você não consegue imaginar um computador hoje sem internet. Pra você nem funciona. Por que eu vou querer um computador sem internet? Parece que é uma TV sem entrar sinal de TV. Só com chiado, né? Mas na minha época, cara, quem pegou essa época, o início da internet aí, você tinha que discar. Você usava o telefone da sua casa, gastava conta pra caramba. A galera implicava. Eu só conseguia ter acesso na minha época, lá, que eu descobri a internet em 98, só conseguia ter acesso no trabalho que eu tinha. O meu chefe ia embora, espero que ele não esteja vendo isso, e eu entrava lá no computador dele para acessar a internet. Ali que eu vi os meus primeiros sites de emulação, lá, caramba, eu preciso fazer isso. Ali que eu despertei interesse naquele universo, entende? Então assim, meu começo na internet foi justamente pelo fato de ser nerd. Não é porque eu tinha dinheiro nem nada disso, eu não tinha nem um tostão, cara. Né? Mas eu era nerd pra caramba. Por isso que eu fui em site de emulação. Aí tava lá vendo joguinhos de Atari, de Mega Drive. Falei, caramba, eu quero poder fazer isso, né? Eu adorava aquilo. Nessa época que eu tava lá vendo a internet do meu chefe, meu irmão, pegava um ônibus lotado pra caramba. Já pegava antes disso, né? Pegava um ônibus lotado, sol na cabeça. Porra, tinha que ser oprimido pelo chefe, que, porra, vou te falar mesmo, meu chefe era casca grossa. Não era pouco agora não. E depois desse chefe ainda teve outros chefes bem piores. Porque por acaso esse chefe, hoje até um grande amigo meu. Esse meu primeiro chefe aí que eu tô falando que me oprimia na época, né? Aliás, o irmão dele ainda pior ainda, que, tipo, enfim. Mas, espero que ele não esteja vendo. Mas depois, nos outros trabalhos que eu tive, os outros chefes, pô, galera, de verdade, né? Vou até falar, não precisa nem botar bip. O cara me mandou tomar no cu, mandou ir a merda. Os chefes que eu tinha me falavam isso pra mim. E eu tinha que ficar calado. Então eu passei por isso também. Sabe aquela humilhação de tu que eu vi o chefe pra não perder emprego? Passei por isso. Eu sei o que é pegar um ônibus lotado. Eu sei o que é ter medo de perder emprego. Eu sei o que é tu pegar um ônibus, cara, que se tu tira o pé do chão, tu não consegue botar mais o pé porque alguém botou o pé no teu lugar. Eu passei por isso, cara. Eu passei pela angústia, pela aflição de medo de perder emprego. Eu lembro quando o Lucas estava nascendo, meu filho caçula, e teve aquele acidente de 2001, eu trabalhava na GS Selma, né, que é uma oficina de turbina de avião, digamos assim. E lá a gente, por causa desse acidente aéreo, a indústria de aviação, tipo, ela parou. Então a gente ali perdeu o emprego. Eu fui o último a sair, mas eu entrei em depressão. Foi a última vez que eu entrei em depressão. Acho que foi a única, não me lembro se teve outra, mas ali realmente eu fiquei porque eu tinha me mudado para Petrópolis, que era na região serrana do Rio de Janeiro, e o meu filho estava prestes a nascer. Tava na barriga da Andresa ali. Então, cara, fiquei desesperado com isso. E vou perder emprego, vou fazer o quê? E, cara, muito nerd da minha época, que também era quebrado, essa pobreta pra caramba que nem eu, que era zoado pra caramba na escola, no trabalho. Naquela época, cara, que o bullying realmente comia solto mesmo, aquela galera, hoje em dia, boa parte estão bem sucedidos. Pode perceber, quem bullyingava, quem zoava, não tá. A maioria não tá. Quem era zoado, tá. Ser nerd no momento de transição do mundo, cara, no momento em que o mundo físico começou a entrar no mundo digital, pô, fez muito nerd ficar rico. Muito nerd ficar rico. Por quê? Eu acho que onde a gente vive, o lugar que a gente vive, molda a gente também. Acho que tem muita influência sobre a gente. Então, sim, por isso que eu falo que o fato de eu ter vindo de família bem financeiramente me ajudou muito. Por quê? Porque eu ganhei um computador. Eu era nerd. Meus irmãos eram lutador de jiu-jitsu, surfista. Então eles saíam, cara, pô, namoravam, ficavam com mulher. Eu ficava, caramba, como é que eles conseguem isso? Eu era aquele gordinho de óculos, cara, me sentia, tipo, realmente isolado. O que eu tinha que fazer em casa? Qual era o meu grande amigo em casa? Era meu pai, ficava lá em casa. E o meu grande passatempo, o computador. Tinha internet? Não tinha. Então o que eu podia fazer? Programar, não tinha joguinho, cara. O computador só podia escrever. Então a única coisa que eu podia fazer era programar, aprender a programar, comprava livro, aprendia a programar
E pra quem que eu podia mostrar? Eu não tinha como publicar na internet e esperar comentário como eu espero hoje. Eu adoro receber comentário. Eu sou um biscoiteiro aqui do YouTube. Eu sou mesmo, eu confesso, adoro o comentário de vocês. Mas na época não tinha vocês, não tinha YouTube, não tinha nada. Então eu tinha que programar, chamava meu pai. Pai, olha o que eu fiz. Meu pai vinha elogiar. Nossa, cara, galera, era bom pra caramba essa fase. Então isso me fez, entende? Então eu fui esse nerd. O ser nerd me ajudou a me transformar num programador. E aí isso mais pra frente teve consequências na minha entrada na internet, porque eu sabia programar fora da internet, a internet surgiu, aprendi a programar pra internet, porque é diferente, ok? E comecei a fazer meus primeiros sites. E aí, quando eu fiz o site Cifras, explodiu. Era uma ideia no meio de um turbilhão de ideias que estava tendo, que muita gente, inclusive, fala até hoje pra mim, Peter, na sua época era mais fácil porque tinha menos concorrência. Isso tá errado. Isso tá errado. Por que tá errado, Peter? Lógico que tinha menos concorrência. Porque não tem a ver, não tem relação com o que você tá falando. Menos concorrência de quê? Não tinha YouTube, não tinha Instagram, então não tinha concorrência pra esse tipo de coisa. Não existia. Então não faz nem sentido você estar falando. Peter, mas era menos concorrência pra fazer site. Mas, cara, a gente tinha que programar. Só tinha site pra fazer. Hoje em dia tem muita coisa pra fazer, pra divulgar. Antigamente você tinha que criar teu site. Porra, era ralação total. Você tinha que divulgar teu site pra caramba, senão ninguém acessava. Era difícil, cara. Era difícil. Você tinha que ter uma ideia inovadora. Sabe, era complicado pra caramba. Aí fui lá, tive essa ideia, fiz o site Cifras, ou seja, o primeiro site do mundo a mudar o tom e mostrar os desenhos dos acordes e várias outras coisas. Sim, foi eu que criei. Esquece, você pode falar, não, foi o site tal. Não, Pedro, foi o site tal, deixa de ser mentiroso. Fui eu, cara. Foi exatamente eu e o resto. Cópia. Teve gente que pegou o código inteiro, cara. Pegou, quem entende programação, o cara foi lá, pegou meu JavaScript inteiro. Tinha até os comentários que eu tinha. As 2 barrinhas de comentário em JavaScript, estava lá. No site do cara. E aí muita gente, inclusive, dá mérito para outro site, que eu não vou citar nome. Mas foi eu, cara, ok? Eu registrei, eu não entendia nada de registro de NPI. Na época eu peguei todo o meu código, fui lá no cartório, registrei o código, como se fosse funcionar para alguma coisa, né? Mas eu tenho esse registro até hoje, entende? Aí fui lá, criei o site Cifras, o site Cifras foi uma explosão, todo mundo começou a acessar, era muito acesso que estava tendo, começou realmente a mudar minha trajetória financeira. Começou a entrar dinheiro mesmo pra mim. Ali, cara, tipo, foi libertador pra caramba. E mais libertador ainda quando eu percebi que estava funcionando, criei a versão Cifras em inglês, que era o e-codes, comecei a vender assinatura, isso, cara, me jogou lá pra cima. Comecei a ganhar muito dinheiro. Tipo, eu percebi que eu tava ganhando 10 vezes mais do que meu trabalho. Sim, eu ainda tava trabalhando, tinha pedido demissão. Mas foi libertador quando eu me demiti, cara. Galera, vocês não têm noção. Eu já expliquei como eu demiti, não lembro se eu falei isso pra vocês. Eu tinha voltado, eu tava quase me demitindo porque eu saí da GSM, porque por causa daquele problema que aconteceu em 2001, né, das Torres Gêmeas. Só que acabei que eu não fui demitido. Eu fui transferido lá pro Rio de Janeiro, lá embaixo. Fui trabalhar na Xerox, né? E ali que nasceu o Cifras, na Xerox. Surgiu o e-codes e tal, tava começando tudo a funcionar pra mim. Aí o que acontece? Eu falei, porra, tô quase me demitindo, não preciso mais trabalhar aqui, né? Eu tô ganhando dinheiro pra caramba fora. Mas ficava com muito medo. Medo, por quê? Porque tem aquela segurança da gente, o trabalho passa essa segurança. Então, mesmo ganhando muito mais fora, eu não queria me demitir, porque eu tinha medo. Porra, muito tempo dependendo do trabalho. O meu chefe falou assim, você vai ser transferido de novo lá pra GE, pra Petrópolis. Agora eu consigo ficar mais tempo. Me deu um respiro, entende? Por quê? Porque a GE era do lado da minha casa, lá em Petrópolis. Aí fiquei mais um tempo, comecei a ganhar muito mais, mesmo assim, não queria pedir demissão. Cara, eu cheguei a ganhar 10 vezes mais do que o meu trabalho. Assim, era tipo muita grana que eu tava ganhando ali. Aí chegou um momento que o meu chefe me ligou, falou, Peter, agora você vai passar pro Shoptime. Você vai trabalhar lá na Barra da Tijuca, você vai ter que descer. Eu falei, desculpa, mas eu não vou mais. Ele falou, como assim você não vai mais? Não, cara, agora... Eu falei, assim dessa forma. Exatamente, falei, não, eu vou pedir demissão, eu quero ir embora. Não vai não, você vai ter que trabalhar. Cara, foi assim mesmo, o cara falou isso pra mim, o chefe falou isso pra mim. Eu falei, cara, não vou. Aí eu comecei a me exaltar. E os caras estavam do meu lado da sala, começaram a me olhar assim, né, tal, tipo, pô, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, não vou, eu quero ir embora, agora eu quero ir embora. Ele ainda falou assim pra mim, ó, se você for, eu vou te pagar tuas férias. Pô, meu irmão, o cara falou, sabe o que eu falei assim? Então vai a merda. E desliguei o telefone. Isso foi libertador. Eu, quando desliguei, eu falei, caraca, os caras, aquele barulhinho de teclado, todo mundo fez assim. Tipo, Peter, o que foi isso? Isso aconteceu, cara, e foi libertador demais. Hoje em dia, assim, eu tenho vários outros negócios, a maioria no digital, né? Mas são todas coisas que eu genuinamente gosto. Projetos que começaram como hobby. Isso me traz felicidade, de verdade. Você trabalhar com algo que você gosta. É que eu vou dizer, cara, tipo, pra mim não é trabalho.
Não é trabalho. Tá aqui conversando com vocês, criando esse vídeo, para depois poder ler os comentários, não é trabalho, é um vício gostoso. E sabe o que é mais bizarro pra mim? É saber que você que tá me assistindo pode fazer a mesma coisa que eu fiz lá atrás. Hoje. A mesma coisa que eu criei lá atrás, você pode fazer hoje assim, ó. Eu demorei anos, cara, pra criar o site, para os sites estarem prontos. Você pode fazer assim com muito menos dificuldade, com trocentas mil facilidades. E muita gente não faz, cara. Decide não fazer. Entra para o vídeo e sai por outro. Ah, não, o que você fez foi criar site, Peter. Não dá para criar site hoje. Não, cara. Eu não sei se é falta de conhecimento ou se muita gente sabe tem essa falsa crença de que a internet está lotada de empreendedor. Galera, a cada dia que passa, o digital cresce mais. Mais pessoas estão conectadas, mais tempo as pessoas passam no digital. Você sempre vai poder somar para os outros e somando para os outros, você soma para o teu bolso, cara. É assim que funciona. E olha, de verdade, é absurdo quão fácil é. Pê, você tá falando isso porque você já entende, você tá no mercado há muito tempo. Não, galera, não tô falando isso porque eu tô no mercado que eu entendo. É porque é fácil hoje. É tão fácil quanto montar um perfil no Instagram. Você sabe montar um perfil no Instagram, no TikTok? Pode, você sabe. Fazer o que eu fiz, criar site hoje, é mais fácil do que isso, cara. Inclusive, vou te mostrar na prática. Eu vou pegar na sua mãozinha aqui agora e vou te mostrar. Vamos lá? Cara, antigamente, quando você tinha uma ideia de um site, cara, você começava, eu começava, sabe como? Pelo visual, eu queria saber como é que seria o visual do meu site. Eu tentava criar um visual pro site, olha, que eu nem era design, e ali começava a programar em cima do site, aí tinha que começar a fazer as funções, dava erro, ficava a noite virado. Meses pra fazer uma página funcionar, ainda mais uma página como Cifra, né? Porra, que mostrava os desenhos toda cheia de programação, cara. Hoje não, cara, hoje em dia tem inteligência artificial que a galera não percebe que tem. E às vezes muita gente não tá nem ligado no poder que a inteligência artificial pode agregar pra pessoa. Ou o que ela pode fazer com a inteligência artificial. Só olhem pra inteligência artificial e pensam, porra, vai roubar meu emprego. Não, cara, ao contrário, vai te dar um novo emprego, vai te dar um novo trabalho. Você pode chegar, dar um comando, cara, meu irmão, e o site tá pronto pra você. Então ficou muito mais fácil hoje em dia. O que eu tinha que fazer antes? Estudar pra caramba, ficar, porra, programando, codando a noite inteira, depois ver o resultado, corrigir os bugs e ficar, porra, nesse vai e vem, às vezes por meses. Agora não, cara. Agora eu entro na Hostgator, escolho um plano e clico em criar site. Aí dessa forma a Hostgator vai disponibilizar tanto o criador de site deles, que é integrado com o IA, ou seja, um criador de site mesmo, como se fosse um programador para você, pronto, para criar teu site, do jeito que você quer. Ou seja, eu consigo criar um site com prompt, com um comando. Tipo, quero um site que faça isso, isso e aquilo, e que tem as páginas tais. Aperta o botão, pá, teu site está pronto. Não, Pedro, mas eu não gostei disso aqui. Você dá um outro comando e pede para mudar essa página, essa outra aqui, muda o logo, muda as cores, muda as fontes, não importa. Ou então você pode usar o WordPress com IA ou com os modelos prontos. Já tá tudo pronto lá para tu criar site. Irmão, os caras querem que você crie site. Então eles estão facilitando ao máximo para tu criar site. Só isso que eu falei para vocês, eu economizo questão de meses de trabalho em alguns poucos cliques, né? Em um comando. Às vezes anos. Anos. Porque o Cifras não foi meses, o Cifras foi anos, até ficar pronto completamente. Outra coisa que muda muito é que depois que o site está pronto, eu consigo alterar qualquer coisa que eu quiser com arrasta e solta, né? Vendo exatamente como vai ficar ao vivo. Ou seja, eu vou mudando o site e vai, né, funcionando do lado. A gente vai vendo como é que vai ficando do lado. E muita gente pode estar falando, Pedro, peraí. Você tá falando isso, mas você tá falando pra criação de blog, esse tipo de coisa. Hoje em dia, uma IA não vai criar um site como o Cifras. Cria, cara. O Marcel outro dia me chamou, Peter, olha isso aqui. Ele foi, deu um prompt. Meu irmão, o cara criou uma página de cifra, tu passava o mouse por cima dos acordezinhos, apareciam os desenhos. Como isso, cara? Eu falei, que isso? Como que a IA faz isso? E fez, cara. Sabe? E aí você cria, manda o prompt, tá feito pra você, você não gostou do visual, você vai arrastando, soltando, e vai mudando o visual que você quer. E assim eu vou mexendo, vou alterando, até ficar do jeito que eu quero. O site ainda fica responsivo, tanto para... O site ainda fica E o site ainda fica responsivo, sabe? Tipo, ele se adapta ao dispositivo que você tem celular, fica responsivo para web, para celular, para tablet. Uma coisa que não tinha, a gente tinha que programar isso também. E além disso, não precisa ter dor de cabeça com hospedagem, com domínio, né? Porque a Hostgator resolve tudo isso aí. O que é isso para ter hospedagem de domínio? Cara, você tem que ter um site. Teu site é um programa, são páginas, tem que estar em algum lugar, tem que estar em algum computador, né? Ou seja, tem que estar sendo hospedado em algum lugar. E você precisa de um domínio. www.inert.com.br. É um nome que você tem que ter. Então tudo isso a Hostgator dá. Ou seja, tudo que eu preciso está num só lugar. Mas você acha que é só isso, cara? Não, cara, não é só isso. Eu falei primeiro sobre as questões estruturais, né? Que hoje em dia são muito mais fáceis. Mas a gente precisa falar sobre a tal da inteligência artificial. Porque entra por um vídeo e sai por outro de muita gente. Eu quero falar agora sobre as inteligências artificiais que a Hostgator dá pra gente trabalhar de graça. Criador de sites automatizado. Ó, o primeiro passo é criar o site com o criador de site da Hostgator. E agora eu quero que você preste muita atenção, porque vai começar o passo a passo. Vamos lá? Aqui na tela inicial da Hostgator, a gente clica em adicionar site. Seleciona o criador de site da Hostgator,
coloca o nome da marca e seleciona o prompt, né, o comando, contando sobre o que é o teu site, e é só aguardar a IA trabalhar pra gente. E sim, galera, com isso aqui a gente já tá com a questão do site resolvida. Se você quiser melhorar o resultado do site, dá pra pedir pra criar de novo, ou escolher a paleta de cores aqui no canto direito e também mexer daquela forma que eu falei, sabe? Arrastando e soltando os elementos, títulos, corpo do texto, e alterando o que você quiser e deixando o site com a tua cara, do jeito que você quiser. Aí depois de mexer nessas paradas é só você clicar em continuar, e agora sim a gente tá pronto para começar a usar as ferramentas de inteligência artificial. Ok, Pedro, qual que é o próximo passo? Agora a gente vai conhecer as ferramentas de IA da Hosting, que a gente só tem acesso se criar pelo criador de site deles, ok? Você não vai conseguir isso em nenhum outro lugar. E eu tô falando sério pra vocês, galera. Se eu tivesse 1/10 disso que eu tô mostrando pra vocês aqui, eu teria criado muito mais sites, né? Eu teria criado muito mais negócios e feito muito mais dinheiro do que eu fiz hoje, ok? E só pra vocês terem noção, os sites hoje são o braço de faturamento da minha empresa que mais faturam, tá? Eu, cara, se eu tivesse isso naquela época, pô, eu ia ter site em inglês, espanhol, português, francês. Eu ia explorar tudo o que fosse possível. Porque o mesmo prompt que hoje você dá pra Hosting lá, pra inteligência artificial da Hosting, pra fazer um site pra você, você pode fazer a mesma coisa e pedir pra traduzir o site, o mesmo site. Porque a Hosting, na hospedagem da Hosting, você tem direito a mais de um domínio. Você pode ter vários domínios lá dentro. Então você tem um, imagina, você faz um site bacana, um blog, aí você pede blog em português, francês, espanhol, inglês. Cara, isso é loucura. E por isso que eu tô direto mostrando pra vocês todas essas possibilidades, porque é muito mais simples, galera. Não tem desculpa pra não fazer. Você não depende de algoritmo de Instagram pra te dar alcance, né? O próprio Google, quando você escreve um bom texto, o próprio Google te dá alcance. Só você escrever. Mas pra você escrever, a própria IA da Hosting escreve pra você também. Por enquanto eu só falando de inteligência artificial de criação de site. Vamos continuar aqui, vai. Inteligências artificiais da Hosting. Bom, vamos lá. Você pode começar usando o escritor de IA para ter um artigo de blog pronto. É o que eu tô falando para você. Tipo, eu não sei criar artigo, Peter. Usa o escritor de IA. Ele faz para você inteiro, cara. Já pronto para ser indexado pelo Google. A gente pode escolher o tom do texto, o que a gente quer que tenha ali e também o tamanho do texto. Então a gente pode colocar, por exemplo, vamos lá, no comando, você pode colocar, cria um artigo de até 1000 palavras sobre os maiores cases de sucesso do mundo dos negócios em português. Depois é só você clicar em criar texto e esperar a famosa mágica acontecer. É isso, cara. O texto aparece ali pra gente prontinho, só para adicionar no site, só isso. E isso que eu usei uma das 8 inteligências artificiais que eles estão disponibilizando, tem muito mais. O que eu recomendo pra vocês é fuçar muito aqui, buscar mais informações sobre essa parada e ficar ligado aqui no canal, porque eu tô sempre preparando material, cara, muito material pra vocês que muito curso pago não entrega por aí. Exatamente sobre como ganhar dinheiro com o site, porque é minha área, cara. Eu gosto disso pra caramba. Mas como nesse momento a gente precisa de site e de conteúdo pra fazer estratégia, eu vou agora pra parte que importa. Ganhar dinheiro. Monetização. Por exemplo, na época do Cifras, o que eu fiz? No Cifras, a primeira coisa que eu fiz foi colocar anúncio lá para ganhar dinheiro por visualização. Ou seja, coloquei o AdSense ali, o Google, que qualquer um pode ter, é de graça. Você pega, se inscreve no AdSense, coloca dentro do teu site, conforme as pessoas vão acessando o teu site, o teu blog, qualquer coisa que você tiver, você vai começar a ganhar dinheiro. Igual o YouTube, né? Quantas visualizações esse vídeo aqui tiver, eu vou ganhar. Por cada 1000 visualizações eu ganho, sei lá, tipo $1. Né? Então, no site é a mesma coisa. Só que a vantagem do site é que você não ganha pela visita no site. Você ganha pelas páginas que a pessoa está visitando dentro do teu site. É page views. Isso não acontece no YouTube, né? Só se a pessoa ficar vários vídeos teus dentro do teu canal. O que não acontece. Ela assiste um vídeo teu e depois vai para outro canal. Então você só ganha uma vez. No site não. Se você lê um artigo teu, se interessou por outro artigo, clicou e leu outro artigo, você ganhou 2 vezes. Então, aí o que eu fiz? Criei a versão em inglês do Cifras. Porra, foi um trabalho pra caramba traduzir aquilo tudo. Na época que eu nem falava inglês tão bem. Hoje em dia, cara, você faz a tradução do teu site com IA inteiro, num clique, né? Aí o que eu fiz? Criei o ecortes.com. E nesse site, além de colocar também o AdSense, o Google AdSense, para ganhar também por visualização, eu criei uma assinatura dentro daquele site, bem baratinha, que dava mais vantagem pra galera. E muita gente que viu o site começou a pagar, e tem gente que paga até hoje. Até hoje tá lá. Mas como fazer isso hoje em dia? É claro que na minha época, cara, não tinha muita coisa disponível, então eu tive que criar do zero. Só que hoje, cara, o cenário mudou. O que eu sempre recomendo pra vocês é focar em produto digital e físico, como afiliado, né? E na própria monetização do Google. Então, sei lá, criou o teu blog, por exemplo, criou o seu site, o teu blog, eu sugiro vocês a começarem por um blog, que eu acho mais fácil, né? Pra vocês terem artigos lá. É como se fosse um canal no YouTube, né? Só que em vez de vídeos, são textos. Então você cria o teu blog, e aí você já vai colocar o AdSense ali dentro, o Google AdSense, já vai colocar o código ali dentro. A própria IA faz isso para você, quando você passa o código para ela, que você vai se afiliar no Google, né? Vai abrir uma conta no Google AdSense, aí lá tem um códigozinho para você copiar e passar pro teu blog. Então você já vai começar a ganhar dinheiro por cada visitação.
Só que ao mesmo tempo você vai se afiliar, por exemplo, Mercado Livre, Amazon, Shopee, o que tiver que ser, e você vai jogar esses links de afiliado dentro dos seus artigos. Entende? Então isso já vai começar a te monetizar muito, cara. Não só as pessoas entrando e visualizando, não precisa nem comprar nada, você já tá ganhando. Mas só pelo link de afiliado que você colocou ali, e as pessoas compram, já começa, cara, vira uma fazenda, começa a pingar dinheiro na tua conta. Bom, para começar falando de infoprodutos, eu tenho que dizer uma coisa, ok? O que eu já fiz de vídeo falando sobre produto digital, tem gente que, pô, não bebeu de água na vida. Só que eu vou repetir mais uma vez para fixar bem vocês e ajudar de verdade. A alma do negócio é você saber as dores do teu público, cara. Sabe, daquele nicho que você tem e os desejos da galera que tá ali lendo o que você tá escrevendo. Por isso é muito mais fácil trabalhar com o que você gosta do que com o que você não gosta. Tipo, vamos lá. Qual é o desejo de quem acessava o Cifras na época? Pensa bem. O cara tá acessando o site Cifras, onde o cara tá lá tocando violão, aprendendo a tocar violão. Qual é o desejo? Descobrir como toca uma música, entende? E o que eu fiz? Dei a possibilidade pra galera realizar esse desejo. Mas, Peter, eu não sei sobre o que eu vou fazer. Eu não sei o site que eu vou fazer. Cara, as ideias são infinitas. Você pode ter qualquer coisa que você pense. Só joga no prompt e ele cria pra você. E você vai moldando no próprio prompt. O lance é você começar, cara. Porque aposto que no Instagram tu já criou teu perfil. Por que você criou teu perfil? Sabe por quê? Porque tu usa todo dia. Você usa todo dia, cara. Só que ele não te dá dinheiro. O Instagram tá te dando dinheiro. Você tá beleza, continua lá, cara. Só que ainda acha que você tinha que ter um site. Mesmo com o teu Instagram dando dinheiro. Que, pô, eu acho que deixa a coisa muito mais profissional. Só que, cara, meu irmão, se tu quer ganhar dinheiro, cria um site, vai moldando ele. E o próprio Google vai divulgar pra você. Percebe? Se você tem um site que tá somando algo pra alguém, tipo um site de letras, um site de review de filme, um site de receitas fitness, qualquer coisa, cara. Se você tá escrevendo todo dia, tá criando matéria ali todo dia, vai estar agregando as pessoas, o Google vai tá divulgando, as pessoas vão estar acessando, você vai estar ganhando dinheiro. As pessoas vão estar comprando com os links que você está colocando lá, você vai estar ganhando dinheiro. Se você encontrar algo que você gosta e começa a trabalhar nisso, cara, você tem tudo. Porque, cara, o artigo é criado tudo com base nisso, entende? E claro que dá para melhorar ainda mais. Pega o artigo que foi criado na IA da Hotjar e pede o seguinte, né? Abre aspas. Chat, com base no texto que eu vou mandar para você, crie um pitch de vendas para um produto chamado X, que custe X reais com X, Y e Z de bônus e que resolve a dor X. Use bastante copyright e persuasão e deixe o texto sem cara de anúncio. E pronto, cara. Se além de ter o teu texto ali criado, né, do teu artigo, sei lá, os 10 maiores buracos negros da galáxia, né, do universo, ele criou esse artigo para você. Você ainda pediu pro prompt, pro comando adicionar um CTAzinho para algum produto. Então você tem um texto gerado pela IA da Hotjar, otimizado pelo GPT para ter um anúncio no meio do blog e já vai estar fazendo oferta. E assim, cara, a ideia dos produtos físicos é praticamente a mesma, entende? A gente tem que realmente inserir as ofertas no meio do texto. Só que a dinâmica é um pouquinho diferente. Aqui a gente não vai resolver nenhum problema, nem ajudar a alcançar algum desejo. A gente vai usar os artigos falando sobre alguma coisa e achar produtos relacionados àquilo. Ou relacionados ao artigo ou à tua audiência. Pensa comigo nos Cifras, ok? Se eu faço um artigo lá, o que me impede de falar sobre um violão que eu comprei e jogar um link de afiliados da Amazon com o violão que eu citei? Ou com algum outro violão. Tipo, galera, vocês gostaram desse violão, dessa história do violão que eu contei pra vocês? Aqui embaixo tem 5 violões que eu acho muito bons também, que são um preço bem bacana, que eu acho que vocês deviam conhecer. Aí tem lá, 5 links de afiliados. Cara, olha que poder tem isso. A pessoa lê o artigo inteiro, chegou no final, você deixou, porra, de bandeja pro cara. Você tá dando a dica do cara qual violão que é parecido com o que você fez, entende? E esse é o espírito. Se você tá falando sobre treinos na academia, você pode falar sobre suplementos, roupas, equipamentos, tudo que for relacionado, que orbita isso, esse tema. A diferença é que a gente não vai ajudar a resolver um problema, mas vai criar desejo pros produtos. E galera, sem medo de usar IA, ok? Pega o texto, joga no chat GPT e pede. Chat, com base no texto que eu enviei, cite produtos que eu posso ofertar que fazem sentido com o conteúdo e deixe o texto envolvente para gerar desejo na compra dos produtos. Faça com que não pareça uma publicidade, da forma mais orgânica possível. Percebe, cara? O próprio chat GPT já te dá um textozinho para você pegar e colar dentro do teu artigo que tá lá no teu blog. Pronto, galera. Em questão de minutos, vocês estiveram aqui comigo, a gente criou o site com IA, criou artigos com IA, usei esses artigos para adicionar as formas de monetização e tá com tudo pronto para rodar um negócio. Tipo, o que eu levei anos para fazer com Cifras, tá resolvido aqui, ó, em minutos. Claro que não é algo fácil, mas é bem mais simples do que já foi, galera. Então, galera, vocês querem começar o site de vocês, que eu acho que todos vocês têm que ter um site para começar já, toca aqui embaixo no link da descrição, no comentário fixado, para vocês fazerem sua conta na Hotjar. Já começar agora, cara. É o preço de um hambúrguer que você vai pagar por mês. Já começa. E com o cupom NERDS de negócios, você tem lá um cupom NERDS de negócios, você pode criar tua conta já com desconto, cara. Começa agora, porque não tem preço igual esse aqui. Não tem, cara.
Por isso que eu sou parceiro da Hotcar, porque, pô, a gente realmente tem uma relação muito boa, cara. Porque eu gosto muito de trabalhar com um parceiro que realmente agrega e que eu uso. Quando eu trabalho com um parceiro que eu uso, nossa, cara, é bom demais. Eu gosto de incentivar vocês a usarem as coisas que eu tô usando. Então, cara, quando eu falo da Hotcar, eu falo de coração, de verdade. De coração. Então, deixei o link aqui embaixo, cria tua conta e acho que vocês vão gostar pra caramba. Esse vídeo aqui foi um mix do que eu passei, de como eu comecei e um pouquinho de ensinamento pra vocês também, como vocês podem começar da mesma forma. Se vocês querem que eu fale mais sobre isso, sobre site, que eu gosto demais, que é a minha área, coloca embaixo aqui a hashtag site. SITE, hashtag site. Eu vou trazer para vocês muitas informações, muitas estratégias para divulgação, para criação de site. Vai ser legal pra caramba, mas eu preciso dessa hashtag aqui embaixo, se vocês quiserem. É isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Fui!